Ele já foi preso 370 vezes. 370 vezes preso. Usou drogas, foi traficante, viciou o pai e a mãe. Por causa das drogas, ele matou 2 irmãos de overdose. E agora recupera e alerta as pessoas sobre o perigo dos tóxicos. Caruaru, do meu bom Jesus do monte, pra quem vive tão distante, por força do destino. Ai, Caruaru, do meu tempo de menino. Ai, Caruaru, do meu tempo de menino. Caruaru, do meu bom Jesus do monte, pra quem vive tão distante, por força do destino. Ai, Caruaru, do meu tempo de menino. Ai, Caruaru, do meu tempo de menino. Quando eu era criança, eu deparei com um problema muito sério dentro do meu lar. Para conhecer a violência, eu não precisei ir para a rua. A violência já começou dentro de casa, porque meus pais eram alcoólatras, né? E isso foi uma grande facilidade que aconteceu dos conflitos entre meu pai e minha mãe. Eu ficava muito, sabe o que, revoltado com meu pai, ao ponto de quando eu vi meu pai tirar sangue do rosto da minha mãe, e eles chegaram bêbados e eles começaram a discutir. Eu estava no quarto. E numa dessa agressão, eu vi minha mãe sangrando e meu pai chutando a cara dela, e eu disse para meu pai que ele parasse de bater na minha mãe. Primeiro porque ela era minha mãe, segundo é que ela estava bêbada. E ele não podia estar fazendo aquilo na frente. E eu disse que se ele não parasse de bater na minha mãe, eu ia matá-lo. Eu prometi matar meu pai com 9 anos de idade. E eu resolvi sair de casa e comecei a passar grande necessidade de comida. Eu comecei a pedir esmola, né? E as pessoas começaram a me dar, uns dava e outros os agredia, me chamava de ladrão, certo? Porque desaparecia sempre algumas coisas no jardim, nas áreas das casas, quando eu saía. Isso foi um dos fatores que me levou a me tornar um menino revoltado, batendo nos outros meninos, sendo preso, roubando, cheirando gasolina. Porque a minha primeira droga foi cheirar gasolina. A droga ela não vê classe social, né? Até porque hoje ela chega das diversas maneiras. Escolas, faculdades, então são pessoas elegantes que estão lá na porta das escolas oferecendo às crianças, entendeu? Crianças de verdade, né? Como eu já atendi de 10, 11 anos, né? De famílias estruturadas, né? Então é o convite. A primeira droga eles recebem e daí em diante não tem estrutura para sair dessa situação, entra no vício. E foi aí que eu, com uma garrafa de gasolina, eu encontrei 3 meninos que já cheiravam cola. E depois comecei, junto com o grupo, dopado, a cometer alguns pequenos delitos, alguns pequenos roubos na porta das lojas aqui em Caruaru. O Bató, ele era mesmo jeito para acabar mesmo, porque ele drogava todos os meninos. De 9 anos até 12 anos de idade, eu fui preso 50 vezes. Um dia, meu filho, era menor de idade, o Bató fez um roubo numa casa de um juiz na Rua Preta e botou o Guto no meio. Mas Bató, rapaz, para que tu fizesse uma coisa dessa? Ele disse, eu fiz porque a senhora quer ser muita coisa. E a senhora é muito orgulhosa. Mas que seu filho não roubou não, que ele já tá, todo mundo já está sabendo. Aí disse, chame tia aí, que era meu marido. Tio, se eu lhe pedir uma coisa, o senhor faz? Ele disse, faço. Aí disse assim, vai comprar um remédio para mim? Que eu estou com muita febre. Aí meu marido foi, perguntou se podia ir. Aí ele foi, disse, não, pode ir comprar. Ele foi na farmácia, comprou o remédio mesmo, levou o copo d'água e deu a ele. Ele era um viciado daqueles que não tinha jeito mesmo. E a gente trabalhava com ele, como trabalhava com os outros, com aquele cuidado de sempre fazer o bem ao menor. Ele vivia viciado e acompanhado pelas drogas e era trazido para o juizado
porque o pessoal da rua já não aguentava mais a passar e ver ele na situação que ele vivia. Era um negócio triste que a gente não pode nem dizer, porque a gente chegava, era uma situação que a gente não tinha a quem recorrer, porque não tinha solução. Muitas vezes mandava ele até para um lugar que não podia, mas a gente era obrigado a mandar para se ver livre dele, delegacia de polícia, que tinha uma cela que chamasse delegacia especial, delegacia de menores, só entrava o menor. E a gente muitas vezes mandava ele para lá para descansar um pouco. A fase da pré-adolescência para a adolescência, justamente esse período de transição, não é? Que é uma complicação absurda na cabeça desses jovens, né? Então, realmente, tem o convite e tem a influência desses amigos, né? Começa com um mero cigarro, o álcool, né? Como eu sempre comparo as drogas lícitas e ilícitas, né? Porque o álcool você vai e compra. Qualquer festa que adolescente vai hoje. O cigarro também. Não precisa de uma autorização. Não precisa, eles vão e compram. Então, daí começa. Eu passei a minha infância todinha ouvindo isso. Que eu não tinha problema, que eu era um problema, que eu não prestava para nada, que eu não valia nada. Não tinha ninguém para me dar a mão. Apenas só chute, pontapé. Tudo que acontecia no bairro, todas as pessoas diziam, foi Bató. Se não foi Bató, ele sabe. E se ele sabe, ele mandou. De todo jeito eu estava encrencado. Por causa da mal fama, eu paguei coisas que eu não devia. Depois fui transferido para o abrigo de menor, que hoje é a FEBEM. E no abrigo de menor eu aprendi a tocar bateria. E comecei a tocar na banda do abrigo com os meninos. E começou a minha vida com 14 anos a tocar em banda de rock. Aí foi quando a coisa pintou numa noite um cigarro de maconha. Eu fumei, porque ele dizia, rapaz, quem não usa droga é otário, quem não usa droga é careta. E eu não queria ser careta, na linguagem deles, me tornei, fui provar, só para provar. Me lembro que eu puxei o baseado, não gostei, comecei a morrer sufocado, e o cara que me deu o baseado ficou tão invocado comigo, que ele disse, rapaz, tá jogando a fumaça fora, meu irmão, que é isso, meu irmão, isso é ouro, e a fumaça que eu soltava, eu tava subindo para mim, ele fazia assim com a mão, pegava assim, tava aquele negócio todo, certo, e dizia, meu irmão, isso é ouro, ele pegava assim, tomou da minha mão o baseado, botou na minha boca, mandou eu puxar, quando eu puxei, ele deu um bote na minha boca, no meu nariz, começou a matar sufocado, eu não tinha como soltar a fumaça começou a sair pelos ouvidos, certo, aquele negócio terrível. Só que um negócio de 3 a 4 minutos eu senti uma sensação diferente e comecei o corpo esmorecer, e eu comecei a balançar o corpo, e a partir daquele momento eu comecei a gostar. Esse gostar me custou muito caro. Me custou a minha vida e a vida da minha família e a vida da sociedade, não só em Caruaru, mas em toda a região aqui de Pernambuco. As coisas foram complicadas, porque agora eu não conseguia mais parar. Eu passei a fumar 10 cigarros de maconha por dia. Eu chorava para conseguir a droga. Ele era demais, era muito, assim, ruim, muito perverso. Meu marido foi preso dentro de Cupira por causa de Bató. Ele roubou e com 8 dias que meu marido chegou lá, foi preso. Ninguém tinha paz, Mateus roubava. Mateus dava mamãe, Mateus exigia mamãe comprar maconha. A polícia ia lá para casa. Naquela época era uma vida de Satanás. Agora nem tinha paz ele, nem tinha paz eu, nem tinha paz mamãe e nem papai. Ninguém ali tinha paz. Tinha o que viciasse com ele. Mas aqueles que não usassem era para sofrer. Com relação ao menino de rua, exatamente aquele menino que sobrevive nas ruas de qualquer cidade, de interior, de capital, acima de tudo, o menino de rua é um líder. O Bartô teve uma vida de menino viciado, de cheira-cola, no início dos primeiros anos de vida, de cheira-cola à maconha, da maconha chegou ao pó. Ele, para mim, representa, na realidade, um modelo típico do menino de rua de Caruaru, que enveredou pelo caminho do tóxico e do crime, porque não houve, e a sociedade e os órgãos institucionais ou não institucionais não conseguiram tirá-lo em tempo hábil do convívio da marginalidade.